Sobre a atividade referente ao dia 15/8, eu sou a aluna Tainara Macedo. Vou falar um pouquinho sobre os impactos emocionais da eutanásia em cães. O que é a eutanásia? De modo geral, a eutanásia implica numa morte suave e indolor, evitando o prolongamento do sofrimento do paciente. No Brasil, a eutanásia é um procedimento praticado em cães como mecanismo de controle de doenças graves, em especial aquelas em fases terminais e as que podem ser transmitidas aos homens. Conforme a Organização Mundial de Saúde, em 2010, a prática da eutanásia pode envolver aspectos emocionais dos seres humanos, portanto, deve ser indicada apenas em casos onde seja realmente necessária, considerando-se o bem-estar do animal e do ambiente. Ao se analisar os aspectos afetivos da relação cão e homem, verifica-se que a totalidade dos entrevistados respondeu favoravelmente à relação, nominando o cão como companheiro e amigo, sendo parte da família, representando amor, carinho, presença, proteção, constituição, portanto, um bem inestimável. Conclui-se que a perda de um cão de estimação provoca o surgimento de intenso sofrimento que acomete a saúde mental e a vida psicoafetiva de muitas pessoas, como a tristeza, depressão, solidão, saudade, enlutamento pela perda do animal de estimação. Agora uma fala de um profissional veterinário, Nestor. Temos que ter o cuidado para não absorver tudo, porque isso pode acabar interferindo muito nos próximos atendimentos e procedimentos necessários. A tristeza bate, mas temos que ser forte até para evitar de entrar em quadro de depressão, por se sentir incapaz diante da fatalidade. Algumas referências utilizadas para esse trabalho. Atividade final da aula do dia 15/8 de 2023. Aluna Geisa Carla de Jesus Silva. A prática da eutanásia animal é circundada por questões éticas e morais, o que resulta muitas vezes em prejuízo à saúde mental do veterinário, podendo levar ao desenvolvimento de problemas psicológicos e até mesmo ao suicídio. De acordo com pesquisas realizadas, a maior parte dos médicos veterinários afirmam que a prática de eutanásia repercute negativamente na saúde mental. Sobre o desenvolvimento de estado de aflição ou desconforto nas pessoas diretamente envolvidas e com a exposição ou participação constante no processo de sacrifício dos animais, pode determinar um estado psicológico caracterizado pela insatisfação em trabalhar ou alienação, que pode se manifestar em falta habitual ao trabalho, agressividade ou descuido no tratamento com os animais. Também são observados os danos emocionais causados em uma pessoa que trabalha em centros de zoonoses ou abatedouros. São profissionais que também convivem com a rotina do método. A participação nesses procedimentos pode causar forte estado de insatisfação pelo trabalho e até o manejo insensível e descuidado com os animais, além de agressividade e frustrações pessoais e profissionais. Aqui estão alguns exemplos de efeitos psicológicos em médicos veterinários, que é sentimento de culpa, o sentimento de incapacidade, insatisfação com o trabalho, pena ou arrependimento e até agressividade. Impactos emocionais causados nos médicos veterinários quanto à eutanásia. Mesmo sendo estudante, o médico veterinário já é colocado de forma muito próxima ao nível mais alto de estresse, pois ele se relaciona diretamente com a vida. Um aluno descreve que seu momento mais estressante foi quando acreditou ter prolongado o sofrimento de um animal por conta do proprietário não aceitar a morte inevitável. Este aluno comentou também ter receio por possivelmente ter prolongado alguns casos, expondo ainda mais a vida do animal.
É inevitável o médico veterinário se envolver com seu paciente, criar vínculos, como em casos em que o paciente é acompanhado por anos ou aqueles que são tratados semanalmente, de forma intensa e com dedicação de tempo e recursos para melhorar o animal. Há situações que requerem uma equipe inteira da clínica ou do hospital, seja pelo tipo de caso ou pelo carisma do animal do tutor. Cria-se uma relação de empatia, fazendo nascer um vínculo entre o animal e o médico veterinário. Portanto, tanto o médico veterinário quanto a equipe deve estar atento aos próprios pensamentos e comportamentos quanto o paciente e sua morte. Os veterinários não têm treinamento para lidar com o luto. O impacto da perda do animal difere do tutor para o veterinário, e o medo de mencionar o luto e não conseguir lidar com as demandas do cliente fazem com que o significado seja diminuído, facilitando a problemática, assumindo que não está preparado para oferecer suporte. Porém, a sociedade como um todo tem dificuldade de lidar com a morte, e para os médicos veterinários não é pré-requisito oferecer suporte ao luto do tutor. Os fatores de risco relacionados à saúde mental de médicos veterinários. Transtornos psiquiátricos como ansiedade, depressão e sintoma de estresse pós-traumático são potencializados em tempos de pandemia. Para médicos veterinários e zootecnistas, saúde mental deve ser tratada com seriedade. As principais causas que afetam a saúde mental destes profissionais, segundo o médico veterinário Rodrigo Rabelo, são a síndrome de burnout e a fadiga por compaixão. A primeira compreende o esgotamento emocional crônico por sobrecarga de trabalho. Já a fadiga por compaixão é a exaustão emocional de trabalho em prol do outro. Invariavelmente, a questão da eutanásia em animais e a frequência em lidar com a morte dos pacientes seja mais comum nessa especialidade do que em outras profissões, infelizmente é uma relação que afeta muitos profissionais de saúde e, embora seja uma questão problemática, os profissionais precisam estar preparados desde a formação na graduação para amenizar os impactos psíquicos. A equipe envolvida no cuidado lida com a pressão social de não estar autorizada a vivenciar as perdas de pacientes. O processo de luto do profissional da saúde ainda não é reconhecido e existem poucas oportunidades de expressão pública para facilitar a elaboração do luto, mas ele vivencia sentimentos de pesar diante do rompimento de um vínculo significativo com o paciente, expectativa de cura. Com isso, nós tiramos a conclusão de que os médicos, né, e não só os médicos veterinários, mas muitos dos profissionais da saúde vivem essa questão de não poder, né, de não estar autorizado a vivenciar essas perdas, pois não tem vínculo suficiente. Só que a gente tem essa expectativa, né, que o paciente melhore e com esse rompimento, né, dessa expectativa cria-se o luto também.